Então, no vídeo de hoje, né, eu vou ensinar vocês a fazerem rapidamente a animação dessa fachada aqui, né, inspirada nessa fachada aqui, que é um projeto do Norman Foster com o Hetrick, alguma coisa assim, eu não sei como que pronuncia. E aí, então, eu vou mostrar aqui para vocês já ela pronta, para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai fazer, né? Então é isso, eu vou criar um novo documento aqui. E aí essa parte aqui de cima, eu já vou pressupor que vocês têm ela modelada aí, eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição do arquivo do Rhine. E a gente vai importar essa curva aqui para o Grasshopper. E a gente vai fazer a nossa fachada aí, a nossa animação. Então a gente pode dividir isso em pontos, né, que vai servir para a gente poder fazer os cilindros que vão fazer a animação lá que eu mostrei para vocês. Só que antes a gente precisa dar um offset para que ele entre para dentro, né, não fique parte desses cilindros para fora da fachada. E aí a gente vai precisar dar o offset negativo justamente para que a curva vá para dentro, né, e não para fora igual está aqui por padrão, né? A gente pode colocar o negativo aqui, conectar aqui, colocar um valor tipo 1.5. E na verdade pode ser menor do que isso aqui, né? 0.5 tá bom. E aí dividir isso em pontos, então divide curve. E vou colocar o bifocals aqui, que vocês costumam pedir para colocar para vocês visualizarem os componentes. E vou colocar um slider aqui justamente para controlar a quantidade de divisões. E a gente precisa agora fazer os cilindros a partir desses pontos. E aí para fazer isso a gente pode fazer um círculo, né? Então circle. E ele pede o plano base para fazer o círculo. A gente dá os pontos como plano base. Que ele vai criar aí os nossos círculos. A gente pode pôr um valor aqui para os nossos círculos de 0.05 até 1, mais ou menos. E aí a gente pode ter um controle melhor do raio do círculo, né? E aí a gente precisa extrudar isso para baixo, né, para fazer os cilindros. Então a gente vai dar um extrude, que vai dar um extrude em Z. Então a gente pode colocar a unidade Z aqui, o vetor Z. E como é para baixo, tem que ser negativo, né? A gente pode conectar aqui e aqui. E agora a gente precisa dar os valores para extrudar. Então a gente pode criar um range aqui de valores. E como tem que ser a quantidade de valores igual à quantidade do tamanho da lista, a gente pode usar um list length, né, o tamanho da lista, que é a tradução de list length. E como o range ele conta os intervalos, né, para dar o resultado final, a quantidade de números finais, você pode ver aqui que aqui tem 10 steps, que são os intervalos, e tem 11 números, a gente pode conectar aqui e vir em expression, colocar x menos 1. E agora a gente precisa fazer aquele movimento, né, essa impressão de movimento que dá aqui dessa curva da fachada. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um Graph Mapper e uma Sine Curve aqui, né, para fazer essa movimentação da fachada. Essa curva da fachada, né? E a gente pode colocar o nosso range aqui, que ele vai remapear os valores nessa curva aqui. E como a gente quer valores que não vão até o zero, né? Porque você não vê que as extrusões aqui, elas não chegam até o topo. A gente pode aumentar isso aqui, ó. Ele vai aumentar os nossos valores iniciais do output aqui, ó. Se a gente abaixar, ó. Beleza. Só que esses valores que ele está dando aqui tá num range, né? Num domínio de 0 até 1. E o que a gente quer são valores maiores. E para isso, para a gente ter o controle disso, a gente pode simplesmente colocar um multiplication aqui, que vai servir. Porque como o nosso máximo é 1, esse multiplication na prática ele vai dizer aqui qual que vai ser o máximo, né? Qual que vai ser o valor máximo que a gente vai atingir.
A gente pode pôr 20 aqui, por exemplo. Conectar aqui. E conectar os nossos círculos. E aí, se a gente mexer aqui, vocês podem ver que ele já causa esse efeito aqui. Beleza? E agora a gente fez uma camada, né, da nossa fachada. A gente pode até aumentar a quantidade de cilindros. E a gente precisa fazer as outras, só que o script é basicamente o mesmo. Então a gente pode simplesmente selecionar isso aqui e copiar. E mudar esse offset aqui, né, para que não fique um em cima do outro. E beleza, né? Aqui por algum motivo não está extrudando os valores aqui. Ah, é porque eu não copiei o extrude, né? Então a gente pode conectar aqui e aqui. Conectar aqui e aqui. Beleza, aí vocês podem ver, já está com 3 camadas. A gente precisa alterar um pouco o GraphMapper para que o efeito fique legal. Então eu vou inverter aqui, nesse aqui de baixo, por exemplo. Então, beleza, né? Inverti aqui a curva e no aqui de baixo eu vou simplesmente aumentar um pouco aqui, né, a quantidade de ondas, né, vamos dizer assim, dessa curva sine aqui. Então, colocar aqui um valor que dê para ser um loop, né? O início tem que ser igual ao término, para que não cause um efeito de descontinuidade na curva da fachada, o que aparentemente está fazendo, né? Vou tentar mudar um pouco. Acho que assim tá bom, porque a gente quer aqui, né? Então a gente pode colocar um preview de visualização aqui e colocar uma cor para que a gente possa visualizar isso melhor, né? Vamos pôr um marrom aqui para combinar com a parte de cima. Eu sei que não foi uma escolha de cor muito feliz, mas foi o mais próximo que eu consegui chegar àquela cor bronze que tem ali do projeto original, né? Agora vem a parte que eu vou mostrar como que eu fiz a animação, que eu diria que é uma das partes mais interessantes desse vídeo, porque foi uma sacada bastante simples e interessante. Foi o seguinte, né? Ao invés de eu mover isso utilizando pontos e qualquer coisa do tipo, o que eu fiz aqui foi dar um shift list nessa lista de vetores aqui nos 3, só que de uma forma dinâmica. Então eu vou explicar aqui para vocês o que eu fiz. Então a gente pode pôr um shift list aqui, colocar um shift list aqui também. Se você não lembra o que esse componente faz, veja meu vídeo que fala sobre listas, manipulação de listas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E aí aqui ele dá um shift list por padrão de 1. E o que a gente quer é justamente que isso vai alterando para criar um efeito de movimento, né? Para fazer esse efeito, o que eu fiz? Né? Existe um componente aqui no Grasshopper que chama Counter, em que você consegue fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui. Primeiro você precisa de um button, que é para inicializar ele. E aí, a gente precisa também de um timer. O que isso vai fazer? Ele simplesmente vai acrescentar 1 a cada intervalo desse aqui, que no caso é 1 segundo, e eu posso alterar aqui. Ele vai, toda vez que ele vai recalculando, né, porque o que esse componente faz é fazer os componentes recalcularem nesse intervalo específico, em cada recálculo ele vai acrescentando 1 nesse intervalo de tempo. Então, se eu conectar aqui, ó, ele começa a rodar aqui em 20 milissegundos de intervalo. Eu posso pôr 1 segundo, por exemplo, para que vocês vejam melhor, mas eu vou deixar aqui 20 milissegundos justamente porque a animação fica mais legal, né? E aí, esse valor que vai sair daqui, né, como output, eu vou conectar no nosso shift aqui. Então, a gente pode colocar aqui e colocar aqui.
E aí toda vez que você quiser resetar, você clica no botão e ele vai voltar ao início e ele vai ficar dando voltas aí infinitamente, né? Isso pode mudar aqui a velocidade, justamente com esses intervalos. Estou diminuindo um pouco agora, acho que vou deixar mais lento. Eu não vou colocar mais rápido, porque isso vai crashar o meu Grasshopper, porque ele fica muito rápido e aí você não consegue desativar às vezes. Então, tenha cuidado com isso. Só que isso aqui é legal para vocês visualizarem aqui no Grasshopper, né? Você poderia até gravar um vídeo com alguma coisa e postar em algum lugar, mas funciona melhor no Grasshopper se você exportar uma animação com frames, né? E aí, para fazer isso, a gente não vai utilizar isso aqui. A gente simplesmente tem que conectar um slider, né? A gente pode pôr um slider do tamanho de uma volta, por exemplo. Então, são um total de 74. A gente pode pôr 100 aqui, por exemplo. E aí a gente pode pôr um intervalo de 0 até 100 no nosso slider. E conectar aqui tudo no slider. E vocês vão passar a ter controle por aqui, ó. Tá vendo? Beleza, né? E aí, qual que é o pulo do gato para fazer a animação, né? Vocês clicam aqui no slider, Animate, e aqui, ó, vocês podem escolher a quantidade de frames da sua animação, independente da quantidade aqui de frames, ele sempre vai do início até o final do slider. Então, se eu colocar 200 aqui, ele vai me dar 2 frames a cada vez que mexer isso aqui. Pode deixar em 100 mesmo, que é só uma demonstração, né? E aí o tamanho vocês escolhem aqui a resolução e vocês podem mudar também o formato de exportação do frame. Eu coloquei aqui em PNG e eu coloquei aqui ele para exportar já na nossa pasta que eu queria aqui que ele exportasse, beleza? Aí eu posso dar um OK aqui, que ele vai rodar aqui do 0 até o 100. E aí vocês podem ver na pasta aqui, ó, que eu criei, que ele vai criando os frames aí para a gente, beleza? E aí, para poder criar a animação mesmo, vocês teriam que ir para um programa de edição de vídeo, né? Aí você coloca um atrás do outro. Dá para fazer isso no Photoshop também. E aí você estabelece a duração de cada frame e cria a sua animação. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí, que é muito importante. Se inscreve no canal, comenta aí se ficou alguma dúvida aí nos comentários. E eu vou deixar aqui por último um vídeo, né, dessa animação que a gente criou aqui.